Você já ouviu alguém dizer financiamento é a pior decisão financeira da vida de uma pessoa? Já ouviu alguém falar nesse sentido? Talvez você até conheça alguém que diz assim, ó, você vai pagar 2 imóveis, mas deixa eu te fazer uma pergunta que vai fazer toda a diferença. Se financiamento fosse tão ruim assim, fosse um negócio tão ruim, por que milhões de brasileiros compram imóveis, né, o seu primeiro imóvel, através dele? Porque na prática, todas as grandes empresas utilizam para crescer financiamento. Será que o produto esse produto financeiro, ele é muito ruim? Ou é a forma com que as pessoas utilizam essa ferramenta que não é eficiente? Hoje eu quero que você esqueça tudo que você já ouviu, porque nesse vídeo nós vamos discutir um pouquinho se financiamento ele é caro ou é barato. Nós vamos entender por que ele existe e como ele pode acelerar décadas aí na sua construção patrimonial, porque ele acaba sendo uma das primeiras opções para todo mundo que pensa em comprar o primeiro imóvel, aumentar seu patrimônio e criar aí estratégias patrimoniais interessantes com financiamento. Salve guardiões e guardiãs do patrimônio, Cleverson aqui, o seu consultor patrimonial e financeiro. Se você gosta de aprender sobre patrimônio, imóveis, investimentos, estratégias financeiras inteligentes, já aproveita aí para deixar seu like, inscreva-se no nosso canal, né? Ative o sininho para não perder nenhuma notificação nossa e comenta aqui embaixo, né? Você mora de aluguel, já financiou alguma vez um imóvel ou pretende comprar sua casa própria de outro método? Qual seria esse método? Quero conhecer um pouquinho mais da sua realidade. Agora vamos à nossa aula de hoje, entender um pouquinho mais aí sobre essa ferramenta financeira que é o financiamento. Nos vídeos anteriores a gente já aprendeu que guardar dinheiro é uma obrigação, investir utiliza juros para acelerar seus objetivos e o consórcio utiliza o tempo para organizar o acesso ao crédito. Tudo passa pela morosidade do tempo. Hoje vamos conhecer o motor mais conhecido da construção patrimonial, que é o crédito, e a principal ferramenta dele, que é o financiamento imobiliário. Mas antes de falar da parcela, juros e bancos, precisamos entender uma pergunta muito mais importante. Por que o financiamento existe? Quer arriscar aí uma resposta? Deixa para nós ver por que o financiamento existe. O financiamento ele não vende imóveis, ele vende tempo. Imagine que você deseja comprar um imóvel de R$400 mil. Hoje você possui apenas 120 mil, você juntou por um longo de tempo aí. Você pode esperar anos até juntar 400 mil, ou pode utilizar uma ferramenta que antecipa esse patrimônio. É exatamente isso que faz o financiamento. O banco antecipa o capital que você ainda levaria anos para construir. O preço dessa antecipação chama-se juros. Essa é a lógica que o mercado adota no que você está fazendo. Não existe mágica. O que existe é uma antecipação da realização do seu sonho. Lembre, tem 2 formatos. Você está guardando dinheiro e depois assume o financiamento para acelerar o que você quer. Vamos pensar o seguinte, essa é uma dúvida muito comum. Cleverson, por que eu preciso dar uma entrada no meu imóvel não é 100% financiável? A resposta não é o porquê. O banco ele quer dificultar a sua vida ou coisa assim. A entrada existe para compartilhar o risco da operação. Quando você investe parte do seu próprio dinheiro no imóvel, você reduz o valor do financiamento, reduz o risco para o banco e normalmente melhora as condições da operação. Quanto maior a entrada, menor tende a ser o crédito necessário, menor será o impacto dos juros ao longo do tempo. Por isso, formar uma boa entrada continua sendo uma das estratégias mais inteligentes. Você já tinha parado para pensar nisso? Guardar a entrada não é uma coisa opcional, ela é necessária. Agora vamos voltar para os casos dos nossos personagens, como o João, que a gente já conversou em outras aulas. Ele quer comprar um imóvel 400 mil. Ele consegue guardar R$1.000 por mês, que é a média que ele consegue economizar. Após anos de planejamento, ele forma um capital de 120 mil, e agora existem 2 caminhos para ele. Primeiro, continuar guardando dinheiro até chegar em 400 mil. É uma opção. Talvez mais muitos anos aí de espera até conseguir, mas vai chegar lá. Segundo caminho, utilizar os 120 mil como entrada. Financiar ali seus outros 280 mil restantes. E aqui vem a situação. O que muda? João não esperou terminar de juntar todo o dinheiro com seu patrimônio. Ele antecipou o acesso ao imóvel. Passou a morar nele, deixou de pagar aluguel. A partir dali, ele começou a ter valorização do seu patrimônio, enquanto realiza o pagamento ao longo do tempo. Você percebeu isso? Você conseguiu entender isso? Ele comprou tempo. O tempo que ele levaria para desenvolver todo o patrimônio foi antecipado porque ele entrou no financiamento. Então, assim, é uma ferramenta que usa
de te entregar algo que você demoraria anos para ter. Todos nós passamos por isso. A não ser que a gente comece a guardar dinheiro assim quando nasce, né? Existe uma analogia que eu gosto muito de usar. Vamos lá. Imagine que a vida possui 2 relógios. O primeiro relógio marca quando você conquista o teu patrimônio. O segundo marca quando você termina de pagá-lo. Na compra à vista, os 2 relógios terminam juntos. No financiamento, eles se separam. Você conquista o patrimônio hoje e paga ao longo do tempo. Essa separação é justamente o serviço que o crédito oferece. É por isso que o financiamento pode acelerar objetivos que demorariam décadas para acontecer. Ou seja, ele traz aceleração. Detalhe, como que funcionam essas ferramentas? A ferramenta financeira de financiamento. Vamos falar um pouquinho sobre as 2 tabelas que ele possui. A tabela Price, ela normalmente começa com uma parcela menor, né, mais baixa, e isso oferece maior conforto financeiro no início do teu contrato. Por outro lado, a amortização acontece mais lentamente nos primeiros anos, ou seja, tu não sente muito. Já a tabela Saque costuma iniciar com parcelas maiores, mas como a amortização acontece de uma forma muito mais rápida desde o início, então só o devedor tem que baixar mais rapidamente. Então, qual é melhor? Nenhuma é melhor. A melhor tabela é aquela que conversa melhor com o seu planejamento financeiro. O planejamento financeiro que vai definir qual é a melhor ferramenta. Ou seja, quem suporta parcelas maiores pode entrar numa Saque, quem precisa de uma parcela menor entra numa Price. A estratégia sempre vem antes da escolha. Ou seja, você pensa, faz a estratégia e depois escolhe qual tabela usar. Não vá pelo impulso. Outro ponto importante, muitas pessoas acreditam que financiar mais, sempre igual, não muda nada. Mas não é bem assim. Existem programas aí habitacionais, como o uso do FGTS, subsídios para determinadas faixas de renda, condições especiais. Tudo isso pode reduzir o custo da operação e facilitar aí o seu acesso ao primeiro imóvel. Por isso, antes de tomar uma decisão, você tem que pensar assim, quais são os programas que se adequam melhor ao meu perfil? O que fica melhor para mim utilizar? O financiamento ele costuma fazer sentido quando as pessoas entendem isso aqui. Você possui estabilidade financeira, a parcela cabe no seu orçamento ao longo do tempo, existe uma reserva para emergência, ou seja, não vai juntar a tua reserva para de entrada. O imóvel faz parte do projeto patrimonial desde já. E agora presta atenção, se a parcela compromete a sua tranquilidade financeira, se você não possui nenhuma reserva, ou se está comprando apenas por impulso, usando todo o teu dinheiro para uma entrada, talvez ainda não seja o momento de você fazer aquisição. Mais uma vez, não existe uma ferramenta perfeita, nem uma ferramenta ruim, porque existem ferramentas financeiras que são utilizadas por estratégias diferentes. Fica aqui uma grande lição para você. Depois dessa aula, eu espero que você nunca mais se pergunte assim, quanto eu vou pagar de juros? A pergunta mais importante não é o quanto, é o que esses juros estão comprando para você para o dia de hoje. Eles estão comprando um imóvel? Estão comprando segurança para minha família, patrimonial? Estão antecipando um patrimônio que eu levaria décadas para conquistar? Porque quando você entende isso, você deixa de olhar apenas para o custo e começa a analisar o valor da antecipação. Ou seja, não é uma ferramenta ruim fazer um financiamento. A gente está entendendo que tudo depende da estratégia que você adota. Se você lembrar apenas de uma frase desse vídeo de hoje, que seja a seguinte: o financiamento não existe para vender imóveis, ele existe para antecipar patrimônio através de crédito. E como toda ferramenta financeira, pode ser extraordinária quando utilizada com estratégia do jeito certo, ou extremamente caro quando utilizada sem planejamento, de forma impulsiva. Então entenda isso, grave isso para você quando se falar de financiamento. Até aqui conhecemos os 4 motores de construção patrimonial: a disciplina, os juros, o tempo e o crédito. São 4 coisas que parecem iguais, mas são totalmente diferentes. No próximo vídeo, eu vou juntar tudo isso em um único caso prático. Vamos descobrir como o João Paulo pode buscar aí um patrimônio de 400 mil, investindo R$1.000 por mês, e você vai entender que tudo existe um processo, uma resposta única, existe uma resposta única. Existe uma combinação correta de ferramentas para você chegar no seu objetivo. Espero que você fique empolgado com essa próxima conversação. Se você quer descobrir qual estratégia faz mais sentido para construir seu patrimônio, clica no link da descrição, solicite uma consultoria gratuita conosco, vamos analisar a sua realidade, seus objetivos, montar um projeto personalizado para você, sem achismo, sem fórmulas mágicas, mas apenas com estratégia. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença.
E aí, tem gostado dos nossos vídeos? Tem gostado do nosso bate-papo? Lembre-se, guardar dinheiro é uma obrigação, investir é uma estratégia, e o crédito é uma ferramenta que potencializa a sua conquista. E a verdadeira alquimia do dinheiro acontece quando você aprende a transformar disciplina, juros, tempo, crédito em patrimônio. Um grande abraço para você, seja você também um alquimista financeiro. Um forte abraço e até mais!